Bom, nós vamos para o 29 e 30, mas tem que passar primeiro pela última frase do 29, né? É isso e isso, quase que sobretudo por esse último, quem o supervisionando, exibir menos esses dons, que alguns os tomam por ainda mais incomunicáveis, fazendo os seus segredos técnicos um embaraço maior. Continuando agora, sim, no 30, a razão desse enigma, né, desse negócio desses segredos, enigma é um jogo de espírito que se propõe a decifrações de uma coisa que é descrita em termos obscuros, ambíguos. É uma frase obscura. Então, a razão desse enigma é que o supervisionando desempenha ali um papel de filtro. Filtro, eu peguei 3 possibilidades que todas elas se aplicam. Eu adoro ir para o dicionário, porque senão não dá para entender Lacan. 1. Pano, papel sem goma, pedra porosa, carvão ou aparelho através dos quais se faz passar um líquido para livrá-lo de impurezas. Seria um dos papéis de filtro. Peça que evita ruídos, parasitos num aparelho de rádio. Também seria outro papel. E outro, que é retirado da fotografia, tela colorida colocada diante de uma objetiva para interceptar certos raios do espectro. Todos os 3 definições, que são milhares, essas 3 se aplicam aqui. O supervisionando desempenha ali esse papel de filtro, para o bem ou para o mal, conforme vocês viram pelas definições, ou então de refrator. Refrator é um prisma para refratar e para fazer desviar-se de sua direção do discurso do sujeito, e assim apresenta-se inteiramente pronta ao supervisor uma estereografia que já destaca os 3 ou 4 registros em que ele pode ler a divisão constituída por esse discurso, ele que é o supervisor. A tal de estereografia é um processo de escrita formado de sinais abreviativos convencionais que permite você transcrever palavras tão rapidamente quanto são pronunciadas. É uma taquigrafia, porque você ia para a supervisão levando um papel e dizendo no mar tudo o que você tinha conseguido captar daquela sessão. Mas aí o supervisor atento tem que perceber que o cara tem que trazer mesmo aquele negócio, mas o supervisor atento tem que perceber onde está esse filtro, tá? Bom, no próximo parágrafo, se o supervisionando pudesse ser posto pelo supervisor numa posição subjetiva diferente da implicada pelo sinistro termo controle, porque eles tinham, tanto em inglês, a análise a didática era control, mas em francês a supervisão era controle, e em inglês era supervision. Mas esse sinistro controle, vantajosamente substituído, mas apenas na língua inglesa, por supervision, por uma visão de cima, o melhor fruto que extrairia desse exercício seria aprender a se manter ele mesmo supervisionando na posição de subjetividade secundária em que a situação coloca imediatamente o supervisor. O supervisor fica ele que vê tudo. Se você usa a noção de supervisionando. Agora, se você usa a noção de controle, o cara vai escrever e vai filtrar e vai... Mas se você deixa que
essa circunstância subjetiva do seu supervisionando apareça, que ele possa. Por isso é que eu fiz questão de homenagear esse senhor que foi meu supervisor. Porque ele soube se botar num segundo plano, entender onde é que estavam os meus erros, que, claro, eu não tive só esse caso que ele supervisionou vários, onde ele aí interviu, onde ele aí orientou textos, onde ele aí disse, olha, isso é da sua análise, isso aí não é problema meu, e onde ele me ensinou a ser supervisora, na realidade, né? Pelo respeito, ele realmente soube ser um supervisor. Por isso que eu fiz questão de contar essa história dessa criatura que eu atendia e que, como ele não entendia, ele falava, menina, faz o que quiser. Mas aonde ele entendia, ele soube fazer uma supervision, mas não no sentido de controlar, de não sei o quê, mas sim de me deixar ser o analista. E ver as minhas falhas enquanto analista, onde é que eu estava me atrapalhando e não estava conseguindo ser analista. É isso que o Lacan está dizendo, e a supervisão é isso. Não é você ficar paranoico com relação ao seu supervisor, e aí você mostra qualquer coisa correndo, rapidinho, escreve e ele acredita naquele papel. Não, ele tem que pegar aquele papel e ver por trás dali tem uma história que não está contada, né? Eu me lembro de eu estava dando uma supervisão para uma menina, muitos anos atrás, e a criança de estudo, né? E no desenho da criança, eu falei para a moça que estava tratando da criança, que era a minha supervisionada, falei, você está grávida. Ela que era solteira falou, não, eu não. Tá, você está grávida. Aqui, ó, ele está dizendo, de qualquer maneira você está grávida. 3 meses depois apareceu o convite de casamento. Estava grávida, claro. A criança entrega tudo. É só você saber ler. O supervisor tem que saber ler. É lógico que ela não trouxe para mim, eu estou grávida, e então. Mas os desenhos da criança, as falas da criança, ela não soube filtrar o suficiente. E aí apareceu. Você está grávida, está dizendo que você está grávida. Então ele está vivendo uma relação com você objetal complexa aí. Você é uma mãe grávida agora, né? Você, ao mesmo tempo, ele está revivendo uma circunstância de uma mamãe grávida, que ele está encaixando em você, né? Ele tem um irmãozinho concorrente aí dentro da sua barriga. E aí, mas, na verdade, estava. 3 meses depois apareceu o convite de casamento. Eu falei para ela, você não me disse. E aí ela falou, naquela época eu não podia falar. Mas, enfim, a gente tem que ter esse olhar. E esse supervisor que me ensinou, e ele foi o meu supervisor, ele que me pegava nas minhas armadilhas taquigráficas. Peraí, menina, aqui você não falou e tal. Quer dizer, por um lado, o que ele não sabia, ele dizia que não sabia, mas por outro, onde ele sabia, ele soube mostrar. E é isso que o Lacan está falando. E é o que ele está propondo para a escola francesa, que ele está tentando trazer para dentro da IPA. E não um controle paranoico.